Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso programa. Olá PT, está tudo bem? Tudo bem. Bem, o PT sempre diz que o PT defende, não é? O povo pequeno, mas o que é que isso quer dizer? Será que o PT é contra aqueles que têm mais condições financeiras? Evidentemente que não. Eu quando comecei a falar do povo pequeno, e enquanto vou continuar a falar do povo pequeno, é porque é um problema, é uma grande franja da nossa população que precisa da nossa atenção e que precisa de todo um conjunto de ações para sair da situação em que ela se encontra. O povo pequeno é aquele povo que sofre mais, é aquele povo que é mais pobre, é aquele povo que é mais excluído. No fundo, é uma franja importante da nossa sociedade que é vítima, de certa maneira, da injustiça social. Porque existem problemas estruturais reais que fazem com que há pessoas que se encontram numa situação de pobreza, mas existe um sistema de injustiça também que faz que essas pessoas se mantenham ou são mantidas numa situação de pobreza. Bom, não quer dizer que eu tenho uma hostilidade contra os burgueses, contra os ricos ou contra a classe média, média alta, que se encontra sobretudo na cidade capital, nesse caso, em Santo Tomé. Mas a preocupação de um dirigente, no entendimento que eu tenho de ser um dirigente, é de fazer com que o país possa crescer. Mas o país tem que crescer de uma maneira harmoniosa, dentro daquilo que se chama a coesão social. Não quero dizer que somos todos iguais, mas há um mínimo, há uma base mínima, e toda a gente tem que sentir que faz parte do mesmo projeto, que está no mesmo barco, não é? E que não está a ser abandonado. Bom, então, quando eu falei e quando eu falo e quando eu continuo a falar do povo pequeno, é porque precisamos de resolver esse problema da pobreza extrema, da exclusão, da injustiça social. Precisamos de resolver. Quando nós levamos a água pública, a EMAI, até as roças, é exatamente para resolver um problema de injustiça social. Quando nós levamos a eletricidade a todos os cantos do país, é exatamente com essa preocupação. Quando nós dissemos que é preciso fazer como se diz, uma diferença, uma seleção positiva, ou, enfim, para permitir que os filhos daqueles que vivem longe da cidade, longe das vias de acesso, possam beneficiar mais facilmente de bolsas de estudo, não é? A discriminação positiva que nós falamos na educação nacional para as bolsas de estudo é para reduzir esse problema. Bom, e o povo pequeno tem uma série de problemas que, se nós não resolvemos, a burguesia também não consegue muito mais. Vou dar o exemplo a nível da saúde. Quando você vê as doenças, e quando nós atacamos o paludismo no nosso país fazia com que um trabalhador tivesse 2 a 3 crises de paludismo por ano. 3 crises de paludismo por ano é um trabalhador que provavelmente está imobilizado 30 dias no mínimo por ano, para além da fraqueza e de outros problemas. Bom, não me diga que o patrão também não sofre se um trabalhador, não é? Fica um mês e meio doente, sem poder produzir. Bom, então, resolver o problema do paludismo toca a toda a gente. Quando nós vemos quais são as doenças das pessoas que têm mais dinheiro hoje em Santo Tomé e Príncipe, é o quê? Fígado, hipertensão, cancro, diabetes. Bom, são muitas vezes doenças que têm a ver com a mudança
dos hábitos de vida, não é? Bom, então quer dizer o quê? Que a preocupação não é só o povo pequeno, mas o povo pequeno tem os problemas específicos, não é? O povo pequeno às vezes tem problema que ele não tem como comer. Os ricos têm problema por comer mal, mas os dois têm problemas. Agora, é preciso priorizar. E nós precisamos de levantar o país. E essa preocupação de levantar o país é para que o país também possa crescer na harmonia e na paz. Não há nenhum país do mundo que cresce de uma maneira sã se tiver um índice de pobreza muito elevado. Então, não se trata de dizer que eu estou a olhar só para o povo pequeno, para os pobres, e não estou a olhar para os outros. Mas o olhar tem que ser diferente, porque as preocupações são diferentes, os problemas são diferentes. E se nós olharmos pela quantidade, a proporção da população, a população que mais sofre em Santo Tomé, que mais precisa em Santo Tomé, é aquilo que nós chamamos de povo pequeno, que a maioria são os mais pobres. Agora, os outros santomenses também precisam da nossa atenção. Precisam da nossa atenção. Mas é preciso aí também fazermos uma diferença. Por quê? Porque há, no grupo daqueles que têm melhores condições, no grupo daqueles que têm melhores condições, também temos que fazer uma diferença. Por quê? Porque, como dizia o Karl Marx, o capitalismo, a acumulação primitiva do capitalismo, no início, que deu depois lugar ao capitalismo industrial, etc. Bom, nós tivemos a nossa acumulação primitiva, que é o quê? Que é na independência, os portugueses, o colono foi-se embora e nós pegamos as coisas do colono. Bom, mas quem pegou prioritariamente as coisas do colono? Era quem estava no Partido Único. Há pessoas, e eu digo isso com todo o respeito e todo o entendimento e a compreensão. Há pessoas que em 1975 o primeiro carro que tiveram na vida foi carro do Estado. Tiveram carro de Estado, tiveram casa de Estado, os filhos foram formados com bolsa de estudo do Estado, tudo tiveram do Estado. Depois passou da casa do Estado para ter roça do Estado. Passou de roça do Estado para ter terreno do Estado. Depois, isso foi, mas até certo ponto é compreensível. Até certo ponto. E então, partimos do princípio que esses santomenses são igual a tu e a mim e a muitos outros, que não tinham nada de mais, a não ser que eram do Partido Único, eram dirigentes, eram filhos de dirigentes. Nessa primeira fase, acumularam. Depois evoluímos. Há uns que até receberam empresas do Estado. Bom, então suponhamos que isso foi para acumular capital nacional. Mas já um momento chega. Chega. O pessoal político não pode continuar a acumular só porque é político. Porque, entretanto, há outros santomenses, também de classe média ou média alta, que não estão na política, mas que também sofrem de injustiça. Está a perceber? E eu até tenho essa tentação de chamar esses santomenses que são da classe média alta, do setor privado, mas que não estão, digamos, apadrinhados politicamente, sou capaz de chamar também povo pequeno, porque sofrem também da injustiça social. Então, quando eu falo do povo pequeno, eu falo daquele que não tem financeiramente, daquele que é excluído financeiramente, mas eu falo também daquele outro que, porque não tem padrinho na cozinha, porque não tem o cartão de militante de um partido que está no poder, também não consegue e tem todas as dificuldades. Bom, então, eu creio que esse conceito de povo pequeno é um conceito abrangente e por isso é que eu não deixo as pessoas dizerem que eu sou contra a classe média, os funcionários, os quadros, etc, etc. Não. Eu acho que fundamentalmente devemos lutar
contra a injustiça social, a exclusão social, que passa por quê? Por criar as condições mínimas para todos os santomenses. Água, luz, saúde, educação, transporte. E depois vamos crescer. Agora, o que eu estou contra também é que um santomense privado que trabalha com seu suor e o suor da sua família, etc., a dada altura seja bloqueado por um outro santomense que só está a acumular porque é membro do partido que está no poder. Isso também não é aceitável. E essa acumulação primitiva, que é expropriação dos bens públicos, porque é verdade. Ouça, eu quero saber, em Santo Tomé, há pessoas hoje que têm 40, 50 hectares. Como é que eles obtiveram isso? Herança de quem? Pagaram a quem? Não, vamos ver. Embora temos um instituto de habitação que nunca sabe de nada, mas vamos ver. Vamos ver. Há pessoas que lutam para ter 20 por 25 metros de terreno. Anos. Hipotecam tudo para comprar 20, 25. E há pessoas que têm 60 hectares. Não fazem nada, não produzem, ou cortam madeira e vendem, ou estão à espera de um angolano, de um português, ou de um francês para vender o terreno, que é do Estado. Mas então qual é a diferença? Não somos todos santomenses? Então, aqueles que fizeram a acumulação primitiva, que tiveram a sorte na Primeira República, na Segunda República, de ter coisas do Estado, mas que produzem, que criam emprego, que criam riqueza, nem isso fazem. Nem isso fazem e não deixam fazer. Então, esse sim tem que mudar de atitude. Mas os outros somos todos santomenses. Um jovem que vem com iniciativa tem que ser apoiado. Mas eu conheço pessoas em Santo Tomé que são famílias antigas, que mesmo do tempo do colono já tinham coisas, não é? Mas que hoje não conseguiam desenvolver muito mais porque foram bloqueadas. Elas também são vítimas de injustiça. Agora, isso tem que mudar. E um dos principais obstáculos que nós temos também é a justiça. É a justiça. Porque na realidade toda a gente sabe, um dos maiores bloqueios que nós temos no país é uma justiça que não funciona e que é corrupta. Mas mesmo esse pessoal que está na justiça, nós já não tiveram o suficiente? Não dá para corrigir um bocadinho o comportamento? Para dizer, bom, agora que já fizemos a tal acumulação, temos 2, 3 casas, não será o momento de dizer, bom, eu vou pelo menos devolver a esse povo, a esse país, aquilo que o país me deu de borla, ou aquilo que eu saquei, eu vou devolver um bocadinho, começando a comportar como deve ser, participar de uma maneira positiva na organização da sociedade. Então, Patrício Trovoada não é contra ninguém, mas abuso. Nosso país há muito abuso, há muita injustiça, há muita arrogância, há muita prepotência. E quando eu falo assim, as pessoas não gostam, porque elas sabem que comigo isso não passará. Mas estamos em democracia. Se querem continuar com abuso, querem continuar com desmando, que decidem. Mas eu, como político, desculpa lá, minha querida amiga, eu não posso aceitar isso. E quando eu falo do povo pequeno, é exatamente por causa disso. Por isso o povo pequeno é uma prioridade, sim. O povo pequeno tem que ter saúde. É uma prioridade. Porque uma mão de obra sã e educada permite a um país de crescer. Por isso não é só filosofia. Um povo educado, um povo com saúde, é um povo que produz. E a partir do momento que esse povo produz, cria riqueza. Então por que não vamos fazer isso? Uma sociedade em que você tem confiança na justiça,
Você investe o teu dinheiro. Você acha que um investidor honesto, sério, credível, vai investir em São Tomé e Príncipe com o sistema de justiça que nós temos? Não. Não pode. Não pode. Aquele que vai investir em São Tomé e Príncipe tem boa probabilidade de ser também um bandido. Que tem dinheiro fácil, o que tem dinheiro que tem que lavar, o que tem dinheiro que ele não sabe justificar e que vai arriscar um bocadinho. Porque é um país de alto risco. Um país em que nós sabemos, nós São Tomenses e os outros sabem perfeitamente que a justiça não funciona. Nós sabemos o que se passa nos tribunais. Bom, então, sabe, tudo isso se resolve. Mas as pessoas têm que fazer prova de boa fé e de vontade realmente de mudar. De vontade de mudar. Hoje, nós falamos, o povo está indisciplinado. É verdade. Mas culpa de quem? Culpa de quem? Hoje, nós estamos a dizer, que o salário não chega. É verdade. Mas culpa de quem? Hoje, estamos na luta para aumentar o salário. É verdade que tem outras consequências. Mas, diga-me uma coisa. Qual é o ministro que vive com o seu salário? E você acha que o povo não sabe? Um telemóvel iPhone 13 que o ministro dá a sua boquinha é um mês de salário do ministro? Ou mais? Você acha que o povo não sabe? Então, quem está a enganar quem? Quem está a enganar quem? E esse sistema de injustiça, de mentiras, que faz com que, quando alguém vem e diz que quer pôr um bocadinho de ordem, quer regular um pouco o sistema, dizem que ele é contra. Não sou contra. Nós queremos organizar a sociedade, de modo que a sociedade cresça de uma maneira harmoniosa e que ela produza riqueza. Isso quer dizer que o povo pequeno, mais humilde, tem que ser apoiado. Quando você compra a tua banana pão no mercado, quando você compra o teu tomate, quando você compra a tua matabala, quem é que produz? Quando a matabala vem de Cantagalo, quando você vai ao mercado, vai mesmo ao mercado central às 4 da manhã, que vem os iaços com sacos de matabala, etc. Quem é que produz? É o funcionário? É o ministro? É o burguês da cidade? Não, é o povo pequeno. Mas o que nós estamos a dizer, temos que organizar o país. Temos que organizar o país, porque mesmo essa questão da inflação, os preços estão a subir. É uma falta de organização do próprio comércio no país. Então, você quer organizar o comércio só com o povo pequeno? Não. Tem que organizar com os comerciantes, tem que organizar com o sistema financeiro, tem que organizar com os funcionários, não é? Hoje fala-se da medicina, tal hospital e não sei o quê, tudo bem. Eu espero, sim, quando nós voltaremos ao poder, se o povo assim o desejar, vamos ter um hospital de referência. Mas não quer dizer que nós não vamos ter clínicas privadas. Hoje, se você, por exemplo, fez estudo de estomatologia para ser dentista, vocês têm duas situações. Aquela em que aquele se continua a ser os mesmos, a acumular de uma maneira primitiva os bens de Estado, aquele teu colega que tem padrinho na cozinha vai ter o seu consultório de dentista. E você, que estudou, que sacrificou com toda a tua família a mandar dinheiro para Cuba e no outro sítio todos os meses, quando você vai querer ter o teu consultório, você não vai conseguir.
porque você não vai ter 30 mil euros para comprar uma cadeira de estomatologia, não é? Porque quando você vai ir ao banco, o banco diz: eu não te conheço, você não tem historial conosco, você não tem padrinho na cozinha, e como é que é? Você também vai ser povo pequeno. Injustiça. Mas quando você tem um Estado, por exemplo, que no nível da saúde vai dizer que nós vamos criar plataformas técnicas para permitir aos novos médicos que não têm capital para poder montar o seu consultório e depois reembolsar ao Estado o custo do consultório. Vamos fazer. E nós não estamos a inventar nada. Existem vários países. Hoje existem plataformas técnicas de medicina em que 4 ou 5 colegas, chama o colega anestesista, chama o colega cirurgião, chama o colega não sei quem, não sei quando, dia tal, temos a sala de operação ao nosso dispor e vamos fazer a operação. Faturamos a plataforma técnica, faturamos o doente e acabou-se. Por isso, há lugar para toda a gente, há sistemas para toda a gente, para o privado, para o público. Mas um dirigente de um país subdesenvolvido, a sua primeira preocupação é lutar contra a pobreza extrema, lutar contra o subdesenvolvimento e fazer com que toda a gente tenha as condições mínimas para poderem crescer de uma maneira harmoniosa. Isso aqui é a minha preocupação com o povo pequeno, não é outra coisa. O resto eu preciso. Eu preciso de arquitetos, o país precisa de arquitetos, o país precisa de empresários na construção, o país precisa de empresários até na agricultura. O país precisa de empresários nas pescas. Precisamos de toda a gente. E o país precisa o quê? Também, no setor público, pessoas bem pagas. Porque aquela hipocrisia dos salários, em que dão um salário a alguém que você sabe que ele não consegue viver com esse salário. Então você sabe que ele está a roubar. Isso prejudica o país. Vamos ser claros, vamos ser transparentes nos salários. Mas, ao mesmo tempo, vamos combater o quê? A inflação artificial, que vem dos especuladores, não é? Ou das pessoas que fazem evasão de capital. E vamos combater também, para além da inflação, vamos combater a falta de produtividade. Porque não vale a pena aumentar o salário se, por outro lado, também você não aumenta a produtividade. Então, nós temos um país em que cada um se safa. O salário é pouco, mas como é que você vive? Eu vou me safando. E aquele lá em cima se safa, aquele lá embaixo se safa e todos nós perdemos. Mesmo a nível do governo. Vocês têm ministros que engolem pedra grossa. E você tem ministro que está a engolir arraião. Mas são todos membros do governo. Aquele que engole arraião sabe que o outro está a engolir pedra. Mas ele contenta-se com o seu arraião. Mas isso é governo? Sejamos claros. Sejamos claros. Você tem várias ligas de ladrões. Você tem ladrão Champions League e você tem ladrão da pequena divisão. E tudo prejudica o país. E são solidários. Para quê? Para quê? Mas onde é que nós vamos com isso? O tempo está a passar, minha senhora. E o mundo está a avançar. E nós estamos a ficar para trás. Então, não venha dizer que eu sou contra esse grupo social, não. Eu estou para dar meu contributo ao país e eu digo às pessoas que vamos acabar com privilégios. Vamos dar a quem merece aquilo que ele merece. E vamos dar aos mais fracos todo o apoio que eles precisam para poderem crescer. Mas é muito claro. É muito claro e você vai ver sempre a minha posição tem sido essa. Tem sido essa. Quando eu falo de pôr mais forças de polícia, é para quê? É para disciplinar também a sociedade. Mas você não disciplina a sociedade só com repressão, só com policiamento. Você disciplina a sociedade também pelo exemplo, pela confiança que a população tem nos seus dirigentes, pelo exemplo que você dá, pela escuta que você faz dos problemas das pessoas. Venda no passeio, está bem. Mas você não manda só a polícia para resolver o problema. Você não atira só balde de peixe para o passeio para resolver o problema. Você não vem só com caceta bater nas pessoas para resolver o problema. Então, nós temos um país
que já vinha doente, começamos uma fase um bocadinho de tratamento, mas piorou. Situação clínica do país está grave. Está grave. Até o ponto que muita gente desespera. Até o ponto, e você sabe, toda a gente está a procurar sair do país. De qualquer maneira. Junta, passaporte, outra coisa, quer sair do país. E outros estão a encorajar. E você não vai criticar porque cada um está a se enrascar. Mas vamos chegar até onde? O sindicato negocia com o governo um acordo, o governo faz outra coisa, mas dá uma coisa a um grupinho, para ver se esse grupinho fica satisfeito. E os outros? Quer dizer, se você critica o acordo, então está a criticar aquele grupinho, porque esse grupinho ganhou. E os outros? Como é que se faz? Como é que vamos avançar em conjunto? Você aumenta hoje o salário, amanhã o comerciante aumenta também o produto. Será que você ganhou? É tudo isso. Então, sabe, eu volto a repetir, eu não estou a escolher entre o povo pequeno e os outros. Eu acho que toda a gente é importante no nosso país, toda a gente merece no nosso país viver bem, dentro de um clima de justiça, que é muito importante, dentro de um clima de liberdade, que é muito importante, e dentro de um clima em que os dirigentes, os governos, também te respeitam. Isso é importante. E por amor de Deus, oxalá que aqueles dos nossos compatriotas que optaram pela profissão de magistrado, oxalá que eles fiquem um dia a pensar que eles não estão acima de qualquer outro santomense e que até hoje têm prestado um mau serviço também à sociedade. E é bom que eles corrijam, porque eles também são um fator fundamental do crescimento harmonioso da sociedade. Uma sociedade em que a justiça não funciona, em que a justiça só está a perseguir um grupo, etc, etc, é uma sociedade que vai um dia para a explosão. Sabe uma coisa? O mal nunca vence o bem. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. E se você fizer o mal e Deus não te chamar a tempo para você ir lá, não sei onde é que vai, se vai para o inferno ou o paraíso, aqui na terra você vai pagar. Então é melhor realmente agir no sentido de fazer o bem. Já que o PT tocou no assunto do salário mínimo, né? Parece que agora é uma verdade, né? Será que vai mesmo aumentar o salário mínimo? Será desta vez vai? Olha, eu não sei. Há um decreto que eu vi, se calhar ouviste também, que foi proposto a promulgação do Presidente da República. Bom, mas mais uma vez, temos que ser sérios, não é? Bom, eu penso que o Presidente da República não está aí para impedir um governo de governar, ok? Não é o papel do Presidente da República. O Presidente da República é um árbitro, é alguém que fiscaliza também, porque o governo é responsável politicamente perante o Presidente, mas o governo é a emanação também de uma vontade popular, traduzida pelo número de mandato na Assembleia Nacional, por isso o Presidente não está aí para impedir o governo de governar. Só que é preciso ter um bocadinho de cuidado. Bom, porque essa questão de luta para a revalorização dos salários é uma questão que tem vindo já há algum tempo a ser discutida entre o governo e os sindicatos. Bom, e depois o governo veio e anunciou que tinha assinado um acordo, os sindicatos estavam satisfeitos, era histórico, era não sei o que, era não sei quanto. Bom, de repente, o que nós assistimos é que a coisa não foi assim, não é bem assim, depois houve uma ameaça de greve, depois o governo disse, não, vamos retomar tudo, está tudo arrumado, está tudo resolvido, e o governo diz que agora está resolvido, o decreto está na mão do Presidente, e o sindicato diz que não é nada daquilo que foi negociado e assinado através de um acordo. Bom, eu acho que, como eu disse desde a primeira vez que falaste desse assunto, é preciso esperar e ver, não é? Bom, se o governo conseguir garantir esse aumento salarial e as outras coisas fazem parte do acordo, muito bem, porque é sinal que chegaram ao entendimento, não é? Sim. Mas, sabe, um governo não pode estar a mentir.
E não pode estar a mentir de uma maneira tão repetida. E hoje é um pouco esse sentimento que nós temos, porque eu nem falo mais da campanha eleitoral. Jorge Bonjus aí a prometer baixar tudo, né? Mas desde que esse governo entrou, tem sido muitas mentiras, muitas imprecisões, muito espetáculo e poucas realizações. Então, eu acho que esse último episódio desse acordo e desse decreto do aumento salarial, que chega 2 meses e meio antes das eleições, é bom que o governo faça a prova de seriedade e de responsabilidade, porque isso vai ter um grande peso também na escolha que os santomenses irão fazer no dia 25 de setembro. Muito obrigada, presidente. Obrigado. Obrigada a todos e até breve.